Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ter que ser rápido aqui porque já estamos avançados no horário. Tenho 10 minutos para pegar a palavra. É pouco tempo, né? Mas nós vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 7 a versículo 11. Vamos ser rápidos aqui. Mateus 15, do 7 a 11. Todos acharam? Amém? Diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, e isto sim contamina o homem. Amém? Inclina nossa cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo nos direcione, Senhor. Ministre ao nosso coração. Tome a boca do pregador nessa noite, para que a Tua igreja possa, Senhor, ser ministrada, Senhor, essa semente, Senhor, seja lançada sobre uma terra fértil, que é o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje o tema é bastante interessante. O Márcio, sem saber, ele já adiantou aqui o tema. O Márcio falou aqui uma descrição já do ponto dessa noite. O tema hoje é religiosidade. O que é ser um religioso para nós hoje em dia, né? Religioso, quando a gente fala que alguém é religioso, é uma pessoa que vai religiosamente fazer alguma coisa. Tem pessoas que são religiosas na sua vida pessoal. Ela levanta e ela não consegue fazer absolutamente nada sem antes de escovar os dentes. Não consegue fazer nada sem antes de tomar o seu café. Vou confessar aqui que a pastora, ela tem uma religiosidade na sua vida pessoal aqui. Daqui a pouco ela bota aqui, quê? A pastora, ela não consegue fazer nada sem antes tomar o cafezinho dela, né, Pablo? Então assim, se ela não tomar o cafezinho dela, não conte com ela. Então ela vai ao banheiro e tal, e ela tem que tomar a xicrazinha de café dela. Se ela está me espiando ali, sim. Então ela é religiosa nisso. É religioso, sagrado para ela tomar o cafezinho dela, né? Então nós temos hábitos, né, que são religiosos. Mas quando nós tratamos da igreja do Senhor, será que a religiosidade é algo bom? É algo válido? É algo benéfico para a nossa vida espiritual? O Márcio falou sobre religiosidade aqui. Nós temos que deixar de ser religiosos, né? Amados, quando nós olhamos para o mundo atual, nós vivemos em um mundo que ele vive de aparência. A gente vende uma imagem, a gente posta no Facebook, no Instagram, uma imagem, né, vendendo aquilo que teoricamente nós gostamos, que nós queremos ser. Eu, por exemplo, eu vendo a imagem que eu quero ser um atleta, mas eu não sou, estou longe de ser um atleta. Posto a foto lá correndo, aquela foto bonita, né? Você compra do fotógrafo aquela foto lá, aí fica bonita aquela foto do Diogo. Só que não é a realidade. Aquela é o único momento da corrida que você está bonito, que você está, né, com a cara boa. O resto é só cara de sofrimento, desengonçado, assim, correndo todo torto. Mas aí na foto está assim, sorrindo, né, bonitaço assim. A gente vende uma imagem.
Mas nós olhamos para as redes sociais, por exemplo, nós vemos que muitas vezes as pessoas elas ostentam algo que não é a realidade da vida delas. E vender uma imagem que não é a minha realidade, para a nossa fé é algo extremamente perigoso. Há um grande perigo para a nossa fé vender uma imagem do que eu não sou. Jesus ele repreende esse comportamento, né? Jesus quando ele repreende esse comportamento de vender uma imagem de que uma coisa que não é, ele usa a profecias do livro de Isaías, né? No texto que nós lemos ele recita isso, né? Esse povo se aproxima de mim com a sua boca, né, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está trazendo a profecia de Isaías. Agora, vamos olhar para o contexto das palavras do Senhor Jesus. Jesus ele havia selecionado os seus 12 discípulos e havia os instruído a pregarem o Evangelho, a anunciarem as boas novas de salvação. E muitos milagres e maravilhas aconteceram durante esse momento que Jesus que a palavra ia sendo pregada, e através dos seus discípulos pessoas iam sendo curadas, libertas. E por causa disso havia muitos rumores na região a respeito de Jesus, né? Jesus ainda não era muito conhecido, mas havia já um burburinho a respeito dessas coisas que estavam acontecendo que cercavam Jesus e os seus discípulos. E então Herodes, que era o rei da época, ele por causa disso ele ficou meio atento, assim, tem algo acontecendo de diferente aqui no meu reino, né? Estão proclamando um novo rei aqui, estão me ameaçando o meu reinado. É isso que passou no coração de Herodes, quando ele ouviu, olha, estão falando de um outro rei aí, que Jesus na verdade ele veio se declarando um rei, não desse mundo, não um rei político, né? Era um rei de um outro mundo. Então Herodes começa a ficar preocupado com isso, e a fama de Jesus ela estava se espalhando por todo aquele reino. E agora Jesus ele se encontra com seus discípulos na Galileia, né, e Jesus permanece ali na Galileia por um tempo com seus discípulos. A Galileia foi a base do ministério de Jesus, devido àquela região ser uma região comercial, né? Havia muita gente naquele lugar, o comércio de negócios era muito grande. Então Jesus parece que escolheu justamente aquele lugar para ficar com seus discípulos, porque tinha muita gente ali circulando. E também havia contra Jesus uma oposição por parte dos fariseus, né? Os judeus ortodoxos, né? Os judeus que eram devotos da Torá, que eram os 5 livros do Pentateuco, né? da Bíblia. E é nesse contexto que Jesus está, e ele declara estas palavras que nós lemos no verso 7 e 8. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo que esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, Jesus ele define a hipocrisia apontando para essa profecia de Isaías, né? Esse povo se aproxima de mim, né? Amados, Jesus ele está falando aqui dos fariseus, né? Que eram os religiosos muito respeitados na época. Hoje, se eu olho para o Samuel e digo: ô Samuel, tu é um fariseu, o Samuel vai querer me pegar pelo pescoço, né? Por quê? Porque a gente tem essa ideia de religiosidade, né? De que fariseu é uma pessoa ruim. Fariseu é alguém ruim. Mas na época de Jesus não era assim. Os fariseus eram muito respeitados,
era a alta classe dos religiosos, pessoas que tinham posses, tinham governo sobre o povo, tinham influência sobre o povo. Então, chamar alguém de fariseu naquela época era algo lisonjeado, assim, era desejado por alguém. E aquelas pessoas, esses fariseus, eles eram pessoas que aparentemente eram santas, pessoas que guardavam a religião com todo zelo, respeitado pelo povo judeu. Eles foram precursores do judaísmo. E Jesus olha para esse povo e para esses judeus, para esses fariseus, e diz assim: o coração de vocês está longe de Deus. Aí agora você pensa, como isso poderia acontecer? Como que essas pessoas, isso deve ter gerado um impacto muito grande nas pessoas que escutaram aquilo, porque viram os fariseus, aquela imagem de pessoas que guardavam muito a lei e zelavam pela religião. Aí Jesus olha para eles assim: vocês estão longe de mim, vocês estão com o coração longe de Deus, vocês são hipócritas. Imagina o choque que isso causou naquele tempo. Como que isso poderia acontecer? Eles estavam o tempo inteiro envolvidos nas atividades da igreja, né? Vamos dizer assim, do sacerdócio. Iam nas sinagogas, liam a Torá, seguiam a tradição judaica. Como que o coração de uma pessoa assim estava longe de Deus? Coração, né? Coração a Bíblia define como sentimento, mente, pensamento, alma. Amados, isso é perfeitamente aplicável à igreja nos dias de hoje. Agora, é algo pesado que eu vou dizer para você. Tem crente aqui na igreja do Senhor, não aqui na Batista Filadélfia de Eldorado, né? Na igreja do Senhor, aquela que está sobre a terra, né? Que se estivesse dentro de um terreiro de macumba, não faria a menor diferença, porque não leva Deus em conta em lugar nenhum. Está dentro da igreja e deseja outra coisa, não quer Deus, o interesse é outro, o coração não quer Deus. Ela está dentro da igreja, mas não leva Deus em conta. Sabe qual é a diferença da igreja para o centro de macumba? É que no centro de macumba Deus não é levado em conta. Essa é a diferença. Aqui é pregada a palavra de Deus, Deus é levado em conta nesse lugar. Essa é a diferença. Deus está dentro do centro de Umbanda? Está ou não está? Não está. Deus está lá dentro, Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Ele está em todo lugar, só que Ele não está sendo adorado naquele lugar. Essa é a diferença. Deus está aqui, Deus está lá também, só que lá não está sendo levado em conta. Você está entendendo a diferença? É forte isso que eu estou falando. Se eu estou aqui e o meu coração não leva Deus em conta, não faz nenhuma diferença. E o pior, existem líderes de igrejas que vivem assim, líderes de congregação que vivem assim, não levam Deus em conta, são religiosos. A briga dos fariseus aqui estava justamente na guarda da lei. Em Marcos capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que algum dos seus discípulos comiam pão e as mãos impuras, e isto é por lavar
as mãos impuras, isto por lavar, os repreendiam, né? Os fariseus, eles repreendiam os discípulos porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E a tradição dos anciões, ela dizia que eles deveriam purificar as mãos para não contaminar o alimento, e ao mesmo tempo que eles contaminassem o alimento, eles se contaminavam, né? Eles acreditavam que as tradições eram tão válidas quanto a própria lei de Deus. E isso é muitas vezes o que nós vemos na igreja dos dias de hoje. Se o crente está dentro do padrão, né? Se ele tem aquela aparência, né, de crente, né, tá tudo certo. Amados, eu posso fazer tudo certo na minha vida em questão da religião, mas ainda assim meu coração está longe de Deus. Eu posso seguir rigorosamente a ceia, a igreja, dizimar, ofertar, ser o crente mais ortodoxo da Igreja Batista Filadélfia de Eldorado do Sul, mas ainda assim o meu coração está longe de Deus. Olha só o que Jesus fala no versículo 9, ele complementa: mas em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos dos homens, mas em vão me adoram. Em vão, né, quer dizer algo tolo, que não tem propósito, é improdutivo. Isso é em vão, né, algo que é vão. Amados, uma adoração sem propósito, uma adoração somente da boca para fora. Amados, adoração no grego é o mesmo que reverenciar, consideração, amor, entrega. Se eu, no momento que eu estou adorando a Deus, eu não entrego a Ele, eu não invoco a Ele, eu não levo Ele em consideração, eu não estou fazendo adoração. Você precisa ter a consciência de que Deus espera que a sua criação o adore, o contemple. E quando nós abrimos a nossa boca para dizer: a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, eu tenho que levar em consideração a salvação de Jesus Cristo. Eu tenho que contemplar a Ele, contemplar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, por todo o povo de Deus. Quando eu me prostro diante dEle, eu levo em consideração a obra na cruz. É isso que Deus espera, uma adoração consciente. Uma adoração, né? O apóstolo Paulo fala disso. Adorar em espírito e em verdade. Não é aquela coisa estratosférica que eu imagino. Não, você não imagina, você tem consciência e sabe quem é Jesus. E quando você abre a sua boca para o adorá-lo, você tem que levá-lo em conta, contemplá-lo. Senhor, obrigado por esse momento que eu estou aqui, Senhor, e eu posso te adorar, e eu posso exaltar o teu nome, eu posso abrir a minha boca, Senhor, para ti. Obrigado, Jesus. Isso é levar Deus em conta. Às vezes nós viemos tanto no automático, a gente vai fazer: te adorarei, Senhor Jesus, como se fosse mais uma música que eu estou cantando, assim como eu ligo o rádio da minha casa e canto uma música. Não é assim. Todo dia que você o adorá-lo, toda vez que você botar o joelho para o adorá-lo, você tem que levar essas coisas em conta. Lembrar do seu sacrifício, lembrar daquilo que Ele é para ti, ter gratidão no coração pela tua salvação. Levar Deus em conta. Isso é levar Deus em conta.
reverenciar, considerar, temor. Amados, eu não posso vir para o culto, cantar, dançar, gritar, pular, dar cambalhota, qualquer coisa que eu fizer, se eu não levar Deus em conta, tudo isso é vão. Se Deus não for levado de forma racional no teu entendimento, culto racional é exatamente isso. Não é, eu já falei aqui, culto racional não é um monte de gente inteligente e intelectual mentalizando o Senhor Jesus, né? Não, culto racional é o adorá-lo, é o exaltá-lo, sabendo da sua obra redentora na cruz, que Ele me salvou, e eu sou consciente disso. Eu tenho a certeza da minha salvação. Eu estou certo das obras que Cristo fez na cruz do Calvário. Você está entendendo? Isso é culto racional. É com a razão. Ter os pensamentos ligados em Deus. Grande parte da igreja moderna vive nisso, né? Vive dessa forma, muitas vezes um oba-oba da igreja. A igreja é um clube. A igreja deixou de ser lugar de adoração, ela virou um clube, lugar de festa. É óbvio que pode ter festa, pode ter atividades, sim, mas a igreja não pode perder sua essência. A essência que é adoração, palavra. Amados, a base do culto da igreja, coisa que não pode faltar: oração, louvor e palavra. Pode ter qualquer coisa no culto, eu entendo que pode ter um monte de coisa no culto, mas essas três coisas não pode faltar. É a base da igreja, é a base do culto. Se não tiver uma dessas três coisas, algo está errado nesse culto. Amados, quando eu tenho uma consciência verdadeira de quem é Deus, não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa o que eu estou passando na minha vida, se eu estou sentindo Deus, se eu não estou ouvindo Deus, se eu estou sentindo Deus, eu simplesmente adoro pelo que Ele é. Tem gente que adora Deus só quando sente Ele, ou quando precisa dEle. Se eu tenho uma consciência de quem é Deus, não importa o que aconteça na minha vida, eu adoro a Ele sempre. Eu o reverencio sempre. E essa é a adoração que Deus recebe. E ele continua, Jesus continua no verso 10 e 11, né? É o culto agradável, né? Olha só o que ele diz no verso 10 e 11. Ele diz assim: e chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ouvi e entendei, ouçam e compreendam as palavras, aquilo que eu estou dizendo, assimilem o que eu estou falando aqui. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai do homem, é o que sai da boca do homem. Isso era totalmente contrário ao que os escribas e os fariseus estavam falando. Jesus tira os olhos da aparência, das coisas externas, e aponta para dentro do homem. Ele tira os olhares da capa e aponta para dentro do homem, para dentro de você. Aqui eu quero abrir uma janela para a sua atenção aqui. Eu já recebi muita gente na igreja que nos procurou para pedir ajuda, aconselhamento, orientação. E grande parte dos relatos que muitas vezes as pessoas nos traziam estava ligado a algo externo que aconteceu. E muito pequeno foi o número das pessoas que chegavam dizendo: pastor, eu estou nessa condição porque eu pequei, porque eu desobedeci a Deus, eu fui infiel, eu fui mal intencionado, eu fui perverso, ganancioso, e eu cedi à tentação. Geralmente eu ouço ao contrário.
Pastor, eu estou com um problema, né? E esse problema é por causa do meu cônjuge. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dos meus filhos. Eu estou com esse problema, a culpa é do meu amigo, a culpa é da igreja, né? A Filadélfia não me ajuda, uma igreja, né, complicada. A culpa é do meu pastor, que não vem me visitar, não ora por mim. A culpa é do emprego que eu estou trabalhando, que me toma muito meu tempo, eu não consigo orar, não consigo buscar Deus, então eu vivo essa vida assim porque é culpa disso, né? A maioria das vezes a culpa nunca é da pessoa, a culpa é externa, está fora dela. A pessoa faz igual Adão, né? Desde o Éden era assim. Quando Deus chegou para Adão, tá, e aí Adão, qual é que é? A culpa é da mulher. Aí apertou a mulher, ô Eva, qual é que deu? A culpa é da serpente. Não é assim? Adão, além de banana, foi covarde, né? Botou a culpa na mulher, né? Não foi macho o suficiente, né? Devia ter dito, não, Eva, não vamos pecar, né? Vamos servir ao Senhor, não. Ainda botou a culpa na Eva. Adão, banana e covarde. E isso é um comportamento que se estende sobre a vida das pessoas. E era exatamente o que Jesus estava falando aqui. O problema não é as pessoas que nos cercam, nem o ambiente que a gente está. O problema maior é o teu coração que está longe de Deus. Esse é o problema. Sabe por que é tão difícil nós obedecermos a Deus? Porque o nosso coração é enganoso. Ele diz para você: você é um coitadinho, coitadinha de você. Você é tão sofrido, Samuel. Você sofre tanto. Você não merecia. Você não merece. Nosso coração fica dizendo isso para nós. Nosso coração, ele é rei de se autocomiserar, né? se autoflagelar, dizer assim, né? Eu sou um coitado. Eu pequei porque eu caí. Meu ambiente de trabalho era muito difícil lá, Samuel. Muita gente. Aí eu pequei. É exatamente isso. Nós precisamos, como igreja do Senhor, quebrarmos com a religiosidade, virmos para a casa do Senhor, servimos a Deus em todo o tempo. O Márcio testemunhou aqui, né, da vida dele, da reconstrução. É importante nós termos uma consciência. Não estou sugerindo que você faça a mesma coisa, porque cada família, cada pessoa é diferente. Mas ele teve uma decisão radical. Ou a gente serve a Deus de coração, porque eu não quero ser um religioso da casa do Senhor. E ele rompeu com isso na vida dele, a família dele. Ele não teve vergonha de dizer isso. Às vezes a gente tem vergonha do nosso pecado, daquilo que nos aflige, da nossa religiosidade, e a gente fica mantendo as aparências, mas o nosso coração está lá longe de Deus. Amados, rompa com a religiosidade, rompa com isso, leve Deus em conta, leve Deus em conta na sua adoração. Quando você acordar pela manhã, leve Deus em conta. Quando você for tomar o seu café, leve Deus em conta. Quando você sentar para almoçar, leve Deus em conta. Quando você sair do seu trabalho, leve Deus em conta. Quando você chegar na sua casa, leve Deus em conta. Quando você estiver numa discussão com a sua esposa, leve Deus em conta. Quando você for deitar, leve Deus em conta. Assim o seu coração vai estar perto de Deus,
perto da vontade de Deus, e você vai resistir à tentação. Amém? Não é resistir à tentação, né? Resistir ao diabo, né? A Bíblia diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em relação à tentação, você tem que fugir da tentação. É diferente, né? São duas coisas, são duas atitudes diferentes, né? Satanás, ele vem te afrontar, você resista a ele. Você resista a ele com a palavra do Senhor. Mas quando vier a tentação, fuja, né? É assim. Tem coisas que nos tentam e o nosso coração é enganoso. Se a gente permitir que a tentação venha, né? O cara que tem problema com mulheres, por exemplo, um homem que tem problema com mulheres, eu vou resistir à tentação. E aí a mulher vem para a volta dele e tal, e ele começa a conversar. Eu vou resistir à tentação. Quando vê, ele pecou, porque a tentação, ela nos derruba. Então, se vier a tentação, fuja da tentação, né? A tentação para algumas pessoas é diferente de um para outro, né? Tem coisas que é tenta para você e para mim não. Tem coisas que tenta para mim e não tenta para você. Mas quando o nosso coração está perto de Deus e nós levamos Deus em conta, nosso coração perto de Deus, é muito mais fácil de nós vencermos as batalhas todos os dias. Amém? E não sermos uns religiosos. Religioso é aquele que faz a coisa por automático. Ela não faz porque leva a Deus em consideração. Mas aqui nós estamos aqui, não porque nós estamos no automático. Nós estamos aqui porque nós adoramos a Deus. Nós estamos aqui porque nós levamos Deus em conta. Nós estamos aqui porque nós desejamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar o pessoal do louvor, por favor. Vamos nos colocar de pé. E se alguém quiser uma oração depois, no final do culto, nós estaremos orando, amém? Vamos nos colocar de pé.